a ideia é conversar com vocês um pouco sobre essa coisa da tirania da felicidade no mundo do trabalho e em toda parte, porque como toda tirania está sempre em toda parte. Só que eu tenho inclusive um amigo que usa uma expressão para essa coisa de tirania da felicidade, que ele chama de a Gestapo da felicidade. Eu pessoalmente, talvez por uma questão de temperamento, não sei, eu tenho muita dificuldade quando alguém fica tentando me fazer muito feliz. Talvez por uma questão de temperamento, de jeito, não sei. Então, como quase tudo que eu discuto, o que eu vou propor como uma reflexão pontual hoje aqui, tem muito a ver com as coisas que eu sinto mesmo, que eu percebo. Apesar de que eu tenho uma formação profissional, digamos, em filosofia, eu fiz filosofia antes de tudo porque eu me via pensando, questionando acerca das coisas. Eu não fiz filosofia por uma razão profissional. Aliás, só um louco faria filosofia por uma razão profissional, pensando bem. Sei lá, alguém que a priori iria querer ser infeliz profissionalmente. Se a gente entender razão profissional, claro, como vocês entenderam muito bem, essa coisa de que você só deve escolher uma profissão que lhe dê dinheiro, grosso modo. Então, eu escrevi há alguns meses atrás um artigo na minha coluna da Folha, que se chamava Deus me livre de ser feliz. Falando isso aqui, inclusive, tem um sentido maior, né, do que simplesmente uma página do jornal. Deus me livre de ser feliz. E esse artigo ele foi fruto de uma conversa lá na FAAP com alguns amigos, onde a coisa girava ao redor dessa tentativa de transformar o mundo num grande treinamento de motivação para todo mundo ser feliz. Que eu acho isso muito cansativo. A ideia, eu costumo dizer que existem coisas mais importantes do que ser feliz. Não no sentido que eu sou contra ser feliz, isso é uma bobagem. Só uma pessoa doida, esquisita, seria contra ser feliz. O que eu me refiro, o que eu vou me referir hoje aqui com vocês, é uma certa aposta, né? Eu vou falar um pouco de um processo histórico rapidinho, né? E depois eu vou falar de uma, também histórico, mas não levando em conta a história, como que a gente pode entender o problema da felicidade na filosofia, de uma forma direta e objetiva, né? E esse primeiro momento, eu vou falar de uma coisa que é, grosso modo, a partir do Renascimento, e estou vendo uma aluna minha ali da FAAP que vai lembrar disso, de repente ela fez até prova oral desse assunto, a Meire, que está sentada ali, né? Então, assim, a partir do Renascimento, a gente, quando acompanha na história da filosofia, surge você sabe, o Renascimento é um momento onde a cultura europeia ela está num processo de uma derrocada, o início da derrocada daquele projeto medieval e antigo da construção de uma Europa cristã, né? O cristianismo, ele já começou, desde o começo foi assim, mas ele já começou a se dividir. Você já tem uma presença da filosofia, principalmente do Aristóteles, muito importante, já razoavelmente instalada. Ou seja, uma certa concorrência com a visão de mundo, grosso modo, judaico-cristã, fincada na noção, por exemplo, de pecado e na noção de que o homem sem Deus não é nada. Falado rapidamente assim. Essa mentalidade, ela gerou até hoje gera uma certa recusa, né? No sentido de que essa ideia da tradição judaico-cristã de que o homem sem a relação com Deus ele não é nada, fica parecendo uma coisa como se fosse contra a nossa autoestima.
Eu pessoalmente acho que, já quando aparece a discussão da autoestima, eu já acho ela engraçada, porque se você pensar na condição humana enquanto tal, o ser humano não pode ter autoestima mesmo. É por isso que mesmo que você faça treinamentos de 3, 4 dias de workshop de autoestima, quando você volta para o trabalho ou para a faculdade, rapidinho alguém detona a sua autoestima. O seu curso de 3 dias, seu workshop, ele dança. Por quê? Porque você nunca é tão amado quanto queria, você é mais gordo ou mais magro do que queria, você tem menos amigo ou mais amigo do que queria, porque se você tiver muito amigo também pode ser problema. Você nunca realiza no dia a dia exatamente o que você queria, ou se você realiza, na realidade é uma espécie de milagre, e poucas pessoas conseguem fazer isso. Então, assim, é difícil ter autoestima quando o ser humano é mortal, finito, adoece, perde quem ama, não sabe direito das coisas. Então, tanto no nível mais filosófico quanto mais concreto, a experiência da autoestima é uma experiência, me parece, difícil mesmo. Então, é comum se responsabilizar a tradição judaico-cristã como uma espécie de epidemia de baixa autoestima por conta da história do pecado. Eu conversava há pouco com o Ed e dizia para ele que, entre teorias muito sofisticadas que explicam o ser humano a partir, sei lá, da classe social ou matéria histórica, como se fala no marxismo, eu pessoalmente sempre prefiro pensar no ser humano a partir da teoria do pecado. Eu acho ela mais empiricamente sustentada e ela funciona no sentido de previsão. Eu quero dizer assim, diante de um problema, aposte na possibilidade de inveja, eu acho que você tem uma enorme chance de acertar numa dada situação que vai acontecer em seguida. Nesse sentido eu falo a teoria do pecado. Mas no Renascimento, quando você começa a aparecer na filosofia uma ideia que a gente chama de conceito de perfectibilidade, né? Esse conceito de perfectibilidade tem lá um monte de nomes de filósofos que a gente pode citar, assim, se você estiver sendo preparado para uma prova, certo? Então, assim, o conceito de perfectibilidade, ele pressupõe basicamente o seguinte, que o ser humano tem tudo a seu dispor, dentro da sua natureza, para ser autônomo, feliz e progredir infinitamente, sem a necessidade de nenhuma ingerência externa. No caso, a discussão era com a noção de graça, né? Muito cara a tradição reformada. É o cristianismo como um todo e a tradição reformada especificamente. Então, assim, e aí, nesse embate, eu estou falando lá século XV, final do XV, começo do XVI, essa discussão toma corpo, e quando você olha do ponto de vista do que a gente vive hoje, século XXI, ela é base, digamos assim, do polo alegre da modernização. Eu costumo dizer que a modernidade é esquizofrênica, ela é bipolar, mais especificamente. Ela tem um lado que é o seu lado maníaco, que é quando ela acredita em si mesma, confia nas suas ferramentas, acredita nessa coisa de agregar valor a si mesmo, a partir de algum tipo de treinamento. E ela tem um lado dela sombrio, que filosoficamente o nome técnico, o lado sombrio da modernidade é romantismo, né? É a depressão, é a dúvida consigo mesmo, é achar que destruiu tudo, que arrebentou com os vínculos entre as pessoas, que deixou o ser humano sozinho, construindo um futuro monstruoso. Na literatura, a primeira entrada que você pode ter com essa ideia, por exemplo, de um modo que aparentemente é pura literatura, mas não é, um livro como o da Mary Shelley, Frankenstein. Quer dizer, a Mary Shelley é uma romântica típica. A criatura do livro é o futuro do que ela teme, né? Que o mundo da ciência e da grana, como se fala, da organização burguesa da sociedade iria produzir. Então, esse lado, tipo, como eu estava dizendo, alegre, autoconfiante da modernização, o seu conteúdo, digamos, chique, elegante, né? Sofisticado, é esse conteúdo da noção de perfectibilidade. A natureza humana é digna em si mesma, ela não carrega em si nenhum tipo de defeito, que a gente poderia chamar na tradição judaico-cristã, mais especificamente a cristã que trabalhou isso de forma mais sistemática. A tradição judaica
tem uma compreensão de pecado um pouco diferente, um pouco bastante diferente da literatura que o cristianismo produziu. Então, essa ideia de pecado como alguma coisa associada a um descontrole que seria típico da natureza humana, que se manifesta das mais variadas formas. Quer dizer, a gente não conseguiria pôr a nós mesmos sob controle. E aí, então, essa ideia de perfectibilidade, ela é o lado luz, né, no sentido um tanto irônico, o lado luz da visão moderna de homem de si mesmo. Ela vai acreditar que o homem pode ser aperfeiçoado ao infinito, que ele avança moralmente, que ao longo da história, a história é um processo de acúmulo de conhecimento e solução de problemas em direção a um mundo cada vez melhor o tempo inteiro. Bom, quem conhece um pouco o que eu escrevo sabe que essa ideia de um mundo melhor sempre me deixa um pouco irritado. Eu cheguei até a escrever um livro contra o mundo melhor, que sempre me pergunta, afinal de contas, como assim você é contra o mundo melhor? E aí eu vou explicar um pouco, e aí eu passo para a segunda parte da minha fala hoje. Então, guardem na memória, isso daí é uma questão histórica, tá? Modernização, e do plano filosófico ela é isso, né? Ela é uma crença do homem em si mesmo. Aquilo que os primeiros cristãos gregos chamavam de autopistes, a confiança em si mesmo, né? A fé em si mesmo. Pistes em grego é fé, né? Então, guardem isso, porque isso tem uma dimensão, digamos assim, concreta. A partir do Renascimento, a ciência moderna vai se constituindo, então isso significa técnica, ciência e médico, e do outro lado o Estado moderno vai se constituindo, o que significa polícia, advogado, juiz. O médico e o advogado juntos, eles representam o que se chama normalmente de condições de possibilidade do afastamento da religião como necessidade cotidiana. Significa que quando você está doente, você vai no médico, quando alguém faz uma injustiça com você, você contrata um advogado. E aí os filósofos, historiadores da religião, do cristianismo, dizem, né, na Europa, diz, esse é o momento que começa a se constituir as condições da descrença. No sentido de que as pessoas passariam a achar que não precisam nem pensar, nem se remeter a Deus a coisa nenhuma. Basta o advogado e o médico. Então você juntando o médico, o advogado e o filósofo, organizando essa ideia, dizendo que o homem é autônomo e que ele pode resolver todos os seus problemas, você tem a estrutura básica do processo modernizador. É claro que essa estrutura, ela vai ter um monte de dramas, traumas, a gente que está em 2011 sabe como é que é, e esses traumas todos, eles começam a se constituir com o que eu estava chamando de romantismo, né? Toda vez que o ser humano se pergunta, será que vale a pena ser tão racional, tão instrumental, tão organizado? Será que não tem uma dimensão de sombra em mim? Bom, aí, depois eu falei para vocês que eu ia falar de um modo um pouco mais objetivo, por que a tirania da felicidade erra, pelo menos do ponto de vista de uma filosofia assim, o modo como ela lida com a felicidade. Não adianta você treinar para ser feliz, assim, que nem, sei lá, um funcionário do McDonald's que é obrigado a amar tudo. Eu amo muito tudo isso, né? Uma das coisas que eu acho que são mais trágicas da condição humana é justamente que você não consegue, parece que você não consegue fazer porque você quer algumas coisas que são essenciais. Começar por amor. Você não consegue amar uma pessoa só porque dizem para você que aquela é a pessoa certa para você amar, né? Você não consegue gostar de um trabalho só porque dizem para você que aquele trabalho é o certo de você gostar, né? Então, essa ideia de que você vai poder ser feliz se você for uma pessoa que projeta a ideia de ser feliz, né? Um certo marketing da felicidade. E às vezes eu tenho a impressão que o mundo inteiro vai virar um grande marketing, né? Assim, um marketing vai ser a única ciência humana que vai existir, porque como você tem que ficar o tempo inteiro
provando ou projetando a ideia de que você dá certo, portanto você tem que estar feliz, funcionando o tempo inteiro, eu acho que vai acabar cada vez mais aumentando o número de remédios que você tem que tomar. Então, assim, porque na realidade, assim, quando eu falo, por que eu escrevo um livro chamado Contra o Mundo Melhor? É porque eu acho que essa ideia de um mundo melhor, na realidade, se transformou numa espécie de marketing ético, onde todo mundo fala que é a favor de um mundo melhor e, sei lá, recicla lixo, sei lá, qualquer coisa assim básica, ou se emociona quando mata uma baleia, ou sei lá, participa seguramente para garantir que alguém não morre de fome na Somália. Quer dizer, você tem toda uma série de ferramentas para você. Também você acha que seu filho de 12 anos discute problemas de fome na África nas redes sociais e não como as outras crianças de 12 anos que só falam bobagem o tempo inteiro. Então, assim, e que é normal. Essa uma coisa que às vezes eu chamo de marketing de comportamento, que eu acho que ele foi paulatinamente substituindo a tradição judaico-cristã como matéria moral. E quando eu digo matéria moral, é matéria de hábitos e costumes, né, da sociedade. E a vantagem que eu sempre digo, que eu acho que existe na tradição judaico-cristã em relação a esse marketing ético contemporâneo, de você se achar bem resolvido, essa é uma expressão que eu uso continuamente. Eu não confio em ninguém que é bem resolvido. Alguém que acha que resolveu todos os problemas da sua vida, primeiro acho que isso é falso, né? E depois eu acho que uma pessoa que é bem resolvida deve ser uma pessoa que deve manter ela à distância de você. Às vezes eu falo isso na minha coluna, que eu prefiro as pessoas que estão sempre agoniadas com alguma coisa. Não porque eu acho isso essencialmente bonito ou legal, porque eu acho que é assim mesmo que a gente é. Eu acho que o ser humano é um ser basicamente perdido, que faz o que pode, e que se ele não fica mentindo sobre ele o tempo inteiro, eu pessoalmente acho uma grande coisa. E o que eu penso que tem na tradição judaico-cristã muito rica é justamente uma visão de ser humano, que eu chamo às vezes de insuficiente, que é um ser humano que ele não se resolve dentro daquilo que está à sua mão, dentro da sua natureza, sei lá. Não se resolve. Ele está sempre aos pedaços, ele não sabe direito o que fazer com ele mesmo, ele se perde dentro dele mesmo, e por isso que eu às vezes me torno assim um inimigo filosófico, assim um crítico duro de uma visão de mundo, de uma sociedade ou de uma cultura que pensa o ser humano como um ser assim grandioso, autossuficiente, capaz. E aí, quando você se debruça sobre a história da filosofia em relação à felicidade, você vai ver basicamente o seguinte: existem 4 grandes chaves para discutir a felicidade na história da filosofia. E eu acrescentaria uma 5ª, né? Uma primeira é pensar a felicidade ao redor do tema do prazer. Recentemente saiu um livro aqui no Brasil do Richard Short, que é um historiador inglês, sobre a história da felicidade e da infelicidade. E é interessante, porque toda vez que a filosofia se debruça sobre a felicidade, querendo descobrir o que é a felicidade, ela aprende um monte sobre a infelicidade. Mais ou menos como nós. Quando você decide que você vai ser feliz objetivamente, você começa a aprender um monte de coisas sobre a infelicidade, né? Que vem junto com essa decisão. A primeira ideia é a questão do prazer. Os filósofos já se debruçaram muito ao redor da ideia do prazer. Faz parte da tirania da felicidade atual a ideia de que você deve viver em busca do prazer. É engraçado porque quando a filosofia fala de prazer, na antiguidade já, um filósofo mais importante que falou disso é um cara chamado Epicuro, para ele prazer é outra coisa diferente do que a gente fala hoje. Hoje a gente entende prazer como fazer tudo o que você tem vontade, né? Então a ideia é você comprar tudo que quer, sei lá, alguma coisa assim, transar com todo mundo que quer, comer tudo que quer. E aí o Epicuro diz que na realidade a felicidade começa quando você consegue
o prazer para o Epicuro é, na realidade, não ser escravo do desejo. É você conseguir, de alguma forma, impor limite ao desejo. E não a ideia de prazer que a gente tem hoje, que é sentir prazer o tempo inteiro, né? Você tem... Essa é uma das chaves da visão moderna de felicidade. É que você deve sentir prazer o tempo inteiro. Todo mundo que não mente sabe que é impossível você viver tendo prazer o tempo inteiro. Inclusive porque, quando você tem o prazer o tempo inteiro, o prazer deixa de ser prazer. Ou vira desprazer, ou vira tédio. Essa é uma das coisas que faz com que a natureza humana seja meio insustentável. É justamente porque quando ela tem muita certeza de uma coisa e ela realiza, aquilo já não é tão claro para ela. Então ela está sempre precisando de alguém que a ajude, ou algo. Então essa é a primeira chave, quer dizer, o prazer é um problema quando você pensa a felicidade. A felicidade está do lado da realização do prazer, ou a felicidade está do lado de você tomar cuidado com o prazer. Não significa a eliminação do prazer, mas a percepção de que se você busca o prazer o tempo inteiro, você se torna, na realidade, escravo do prazer. Outra chave é a ideia de desejo, né? A ideia de desejo é também muito típico da nossa sociedade contemporânea, de que felicidade é você realizar o desejo. Apesar de que, se você perguntar para as pessoas quais são os desejos que as pessoas têm, todo mundo acha que tem desejos muito originais, mas talvez só existam dois tipos de desejo que tem por aí. Sei lá, comprar coisa e arrumar alguém com quem você seja feliz, sempre que te entenda, que esteja sempre do seu lado, alguma coisa assim. Mas aí a filosofia ela vai problematizar o desejo dizendo de novo, e aí são muitos os filósofos e os caras que pensam nisso, dizendo assim, olha, por exemplo, Schopenhauer, que é um filósofo muito importante do século XIX, que é um cara conhecido por ser muito pessimista, né? Ele dizia que o desejo ele tem duas formas de te humilhar. Uma é não deixando que você realize ele nunca. A outra é deixando que você realize. Esse é o pior tipo de humilhação que o desejo faz. É quando você realiza o desejo, ele já não é mais aquilo que você queria. E aí você fica meio que no mato sem cachorro. Outra chave é a chave da razão, diz a filosofia. Para o homem ser feliz, a razão precisa acompanhá-lo. Isso significa basicamente que o seu labrador não precisa de razão para ser feliz, mas você precisa. O mundo tem que fazer sentido. Isso, por exemplo, na literatura filosófica clássica, isso significa o seguinte: o mal não pode vencer no final. Grosso modo. A gente chama isso de Teodiceia. O livro fundador da Teodiceia é um livro que vocês conhecem muito bem, chamado livro de Jó, né? Então assim, o mal não pode vencer no final, porque senão a razão entra em agonia. E é muito fácil quando você pensa, por exemplo, no começo do cristianismo existiam uns cristãos assim meio estranhos, chamados, que a tradição acaba chamando eles de gnósticos, né? Que diziam que quem criou o mundo foi um Deus mau, né? E portanto o mundo é um cárcere, uma máquina de tortura. Às vezes a gente, nos nossos piores dias, a gente tem a impressão que eles podem estar certos. Na realidade, é engraçado porque esses caras eram poucos, fizeram muito barulho, até hoje eles são importantes na história do cristianismo, como história do cristianismo, né? E assim, responsável por uma vertente pessimista, dura do cristianismo, que vai se alocar dentro do cristianismo oficial de outra forma. Mas assim, muitos filósofos importantes foram movidos para tentar provar que esses caras não tinham razão. Quer dizer, o mundo... um deles muito famoso é um cara chamado Descartes, o cara que falou penso logo existo. Outro é um cara chamado Kant também, gente, primeiro time assim. Então assim, Leibniz também é um cara, porque assim, se por exemplo o mundo foi criado por um Deus mau, a gente está perdido. Ou se o mundo não tem Deus nenhum, é indiferente, sua razão também ela pode entrar numa agonia no sentido de dizer, então eu sou fruto do acaso?
O acaso tem uma série de problemas. Veja, nada disso significa que isso não pode ser verdade, tá? Eu estou me movimentando aqui no âmbito da filosofia. Eu sei que quando eu falo essas coisas, tem muita gente que entende que quando eu falo isso é porque eu sou ateu. É muito engraçado isso. Pondé é ateu, né? Assim. Então, assim, mas então esses caras que afirmavam que o mundo foi criado por um Deus mau e Jesus foi mandado por um Deus que não tem nada a ver com isso aqui, para salvar alguns caras que tem a ver com ele, é uma longa história. Então, assim, tem vários textos em português sobre evangelhos gnósticos, traduzidos, inclusive. Essa questão é uma questão que você pode não ter conhecimento da história do cristianismo, não saber que isso foi uma heresia na fundação do cristianismo muito importante, e, no entanto, entender claramente o que eu estou dizendo. Quer dizer, se isso aqui foi feito por um Deus mau, ou se isso aqui está simplesmente condenado a se arrebentar, a razão, ela pode entrar em agonia no sentido de dizer, bom, então, não vale a pena você trabalhar, se esforçar, respeitar os outros, tentar se controlar um pouco. Não vale a pena, porque se no final das contas o mal pode vencer. Sabe aquela agonia que a gente tem às vezes de pensar, não, quer dizer que no final das contas, pode ser que uma pessoa que não vale nada se dê bem e uma pessoa que é boa se dê mal? Então, assim, a razão, ela entra em agonia, uma coisa que a gente chama de razão, a necessidade que a razão tem que olhar para o mundo e achar que o mundo é suficiente, ele faz sentido. Ao mesmo tempo, eu acho que, pessoalmente, uma das marcas de alguém que quer enfrentar o mundo é saber lidar com a possibilidade que ele não faça sentido também. Outra coisa que a razão é importante para a questão da felicidade é a ideia de que, ao mesmo tempo que ela é importante, ela não é suficiente. Então, talvez existam coisas que a razão desconhece e que ela não compreende, mas que são elementos essenciais para felicidade. Então aqui entra, por exemplo, a ideia de uma pessoa que é racional o tempo inteiro, ela pode ficar meio obsessiva, infeliz. Sabe, uma pessoa que toma 5 banhos por dia, sei lá, tranca a porta 4 vezes, ou nunca consegue beijar a outra porque tem medo de vírus, sabe essa coisa? Então fica andando de máscara o tempo inteiro, por aí, sei lá. E a quarta coisa, então, é a ideia do sofrimento. Não há felicidade, não há possibilidade de felicidade se você não pensar no sofrimento. E a ideia do sofrimento parece zerar qualquer possibilidade de felicidade. A própria ideia de um ser humano feliz seria um contrassenso. Um labrador não, mas o ser humano sim. Porque o ser humano é o único ser que sabe que a vida, pelo menos no limite do que a gente conhece materialmente, fisicamente, ela é em si inviável. Uma hora ela acaba. E vai acabando aos poucos, ou às vezes de repente. Então a experiência da consciência da finitude do ser humano, pensando assim no sentido um pouco darwiniano, deve ter imposto uma pressão psicológica de uma monta monstruosa, né? Nossos ancestrais os primeiros que tiveram consciência disso, olhando o mundo no olhar darwiniano, os primeiros ancestrais que tiveram consciência disso, muitos devem ter parado em pânico, morrido, foram comidos, né? Outros que sobreviveram a isso, sobreviveram porque de alguma forma conseguiram, mesmo sabendo que de certa forma, aparentemente, a vida pode ser uma batalha perdida, nesse sentido da vida puramente biológica, eles conseguiram tocar as coisas para frente. E a gente descende, pelo menos grande parte de nós desses, e tem alguns momentos onde tudo parece que não funciona direito, mas alguma coisa empurra você para frente de algum modo. Então o sofrimento é uma outra chave para você pensar a felicidade, quer dizer, e aí a tirania da felicidade deixa você bobo, né? Sabe essas pessoas que estão sempre felizes e rindo o tempo inteiro, tem cara de boba. E aí a própria moda ajuda a entender um pouco isso, né? A publicidade também, no sentido de que uma pessoa que ri o tempo inteiro, que está sempre feliz, você sempre vê ela como uma pessoa superficial e boba, porque se ela fosse inteligente, ela era um pouco infeliz. Porque só uma pessoa que é totalmente assim, ela consegue ficar feliz o tempo inteiro. Algum tipo de dano muito radical, assim.
Mas é assim. Então, assim, eu acrescentaria uma quinta chave, que é o problema da angústia. E o problema da angústia é um problema tipicamente contemporâneo, né? E eu acho que é um dos objetos em que a tirania da felicidade mais quer moldar, porque ela quer te dar como que etapas ou passos para você não sentir angústia. E angústia é uma experiência de insegurança, né? E aí eu começo a amarrar a minha fala. Vou fazer referência a um filósofo que me é muito caro, chamado Kierkegaard, e que é um filósofo, talvez um dos mais importantes da tradição reformada, né? Um luterano dinamarquês do século XIX, criador de uma escola filosófica que ficou conhecida como existencialismo, ou filosofia da existência, que é uma das correntes filosóficas modernas mais importantes que tem, contemporâneas. Ele escreveu um livro chamado Conceito de Angústia, né? E esse livro, Conceito de Angústia, é um livro difícil para burro. Se alguém sair daqui com a ideia, vou ler Kierkegaard, antes de ler Conceito de Angústia, leia um outro chamado Temor e Tremor. Referência a Abraão, temor e tremor. É muito mais bonito, mais fácil de você entender o que ele está discutindo. O Conceito de Angústia é um livro duro, assim, como a própria angústia. E aí, assim, o Kierkegaard diz que o centro da personalidade humana, da alma humana, é a angústia. Antes dele, o Pascal, no século XVII, já tinha apontado nessa direção, que é um católico jansenista, quase calvinista. O centro da personalidade é a angústia. E por isso, toda tentativa de você tiranizar o ser humano para ser feliz, a angústia vai dinamitar essa tentativa. Primeiro porque, assim, se você acredita em Deus, você vem de um Deus, é criado por um Deus que a rigor não precisa de você. É o cara do Velho Testamento, que os cristãos entendem que é Jesus, é a mesma personalidade, certo? O mesmo sujeito. E quem conhece o texto bíblico sabe que Deus é aquele que é. Ele é, criatura não é, logo tudo depende de Deus. Tudo depende da vontade de Deus. Então, Kierkegaard diz, bom, eu tenho fé num Deus, mas na realidade esse Deus não precisa de mim. Porque se você acha que Deus precisa de você, pelo menos do ponto de vista que eu entendo o Deus bíblico, se você acha que Deus precisa de você, está com um problema, né? Então ele não é Deus, porque ele precisa de você para não se entediar, né? Então, assim, e eu tenho um grande apreço por essa figura do Deus bíblico. Então, assim, e do outro lado, se Deus não existe, então você é um fruto do nada. Portanto, na realidade, você é meio livre, porque a rigor não tem significado nenhum. Deus não depende de você, é você que depende dele, ele não precisa de você. E do outro lado, você seria filho do nada, logo tanto faz, nada tem sentido. Quando isso você começa a olhar para isso, você sente o abismo diante de você, isso é angústia. Aí o Kierkegaard vai dizer que tem 3 formas de você enfrentar a angústia. Ou seja, para ser feliz, para sobreviver a ela. É o que ele chama de estágio estético. É você achar que você vai escapar da angústia sendo feliz, sentindo coisas, transando, comendo, bebendo, diria hoje comprando. O consumismo é o estágio estético. Ele vai dizer, não funciona, chega uma hora você desespera, chega uma hora que não faz mais efeito a máquina, né? Você vai cair na angústia. Segundo é você achando que você é bom. Esse então é o estágio ético, eu sou uma pessoa ética, né? Então, é você achando que você sendo um cara legal, fazendo tudo que falam para você que tem que ser, acreditando que você é um cara legal, você vai fugir da angústia, não funciona. O terceiro é o religioso que ele fala, e ele divide em 2. O primeiro é você achar que você vai conseguir fugir da angústia seguindo a doutrina religiosa pura e simples. É com que ele brigava com a igreja luterana da Dinamarca da época. Ele diz, não funciona. Você vai virar aquilo que na tradição do início do cristianismo, aquela briga que Jesus Cristo tem com a tradição farisaica, certo? Ou que se chama em teologia contemporânea, no debate do judaísmo, o judaísmo behaviorista,
que é você realizar tudo simplesmente porque a lei manda, sem envolver o coração no processo, né? Debate clássico à tradição paulina. Então, assim, ele vai dizer, o estágio 1 religioso não funciona. Você vai ver de acordo com a doutrina, mas a angústia vai te comer por dentro. Existe o religioso 2, que ele fala, que é o seguinte: você desiste de toda tentativa de ser feliz, tendo sensações, de ser feliz se achando legal, e de ser feliz imitando o que alguém deveria fazer para ser um bom cristão, no caso reformado como ele. Você desiste e aposta em Deus, pula, como ele chama, salto. Ou seja, você não vai encontrar nenhuma forma de vencer esse profundo sentimento de tristeza, de vazio, que o ser humano tem quando olha para si mesmo, que o ancestral do Kierkegaard chamava de ennui, angústia, tédio. Eu diria o seguinte: na filosofia, na teologia, a melhor forma que eu penso com relação ao problema da angústia é o seguinte: um conto que eu sempre conto quando eu discuto essas coisas de felicidade e tal, e por aqui eu termino minha fala, que é um conto do Dostoiévski, chamado O Sonho do Homem Ridículo, né? Que ele vai na vertente oposta, desde aquela ideia de perfectibilidade, que hoje virou uma espécie de mania, tirania, de você ter que ser feliz o tempo inteiro, e inclusive uma coisa de que quando ninguém quer problema, é melhor que todo mundo funcione direito, né? Esse conto diz a história do homem deprimido, na linguagem nossa hoje, que acha que o mundo não vale nada, e ele resolve se matar. Porque o mundo é uma porcaria, então ele resolve se matar. Ele está esperando um dia especial, uma noite especial, para ele se matar. Então um dia ele vê uma estrela bonita no céu, ele resolve se matar. E aí quando ele está indo para casa se matar, uma menina puxa ele, pede para ele ajudar ela numa coisa, ele empurra a menina, vai para casa, pega um revólver, aponta para o coração e dorme. Pega no sono. Quando ele pega no sono, esse conto está traduzido em português pela 34, editora 34. Ele pega no sono e aí ele sonha que uma espécie de anjo leva ele para um outro lugar, e chega lá, todo mundo é super feliz. As pessoas são tão felizes que elas nem falam uma com as outras, de tamanha plenitude. Eles se comunicam pelo pensamento. Elas são super harmônicas. Sabe essas pessoas que se acham harmônicas, né? Elas são as tais bem resolvidas, mas essa num plano assim cósmico. Conversa com as árvores, telepaticamente. E ele começa a ficar incomodado com aquilo. E ele tenta falar com as pessoas, e quem fala com ele? Todo mundo sorri para ele de volta, né? E ele fica, que lugar é esse aqui? Ele percebe que todo mundo parece estar, todo mundo super bem com todo mundo super feliz. É uma espécie assim de saturação da felicidade. E aí ele força a barra e uma hora consegue falar com a pessoa. E ele começa a perguntar coisa para essa pessoa, e a pessoa começa a conversar com ele. E aí ele percebe que a pessoa vai tomando gosto, e chega uma outra, fica olhando. Aí começa a falar com ele também. Aí daí a pouco uma começa a olhar feio para a outra, porque cada uma quer falar mais com ele do que a outra. E aí ele fica tentando dizer, não, cada um tem uma hora para falar, não precisa brigar e tal. Aí daí a pouco todo mundo fica ao redor dele, e aí começa aquela briga entre todo mundo, e todo mundo quer chegar perto dele e falar, e aí ele começa a se sentir bem. É assim, a hipótese dele anterior, eu esqueci de dizer, ele chega a uma hipótese que é a seguinte: aqui deve ser um paraíso que deu certo. Nós descendemos de um que caiu, que deu errado. Aqui deve ser um paraíso que Deus experimentou e deu certo. E aí, por isso era todo mundo feliz. Mas ele fica em conflito porque ele achava o mundo uma porcaria, por isso ele queria se matar. Porque ele achava que o mundo não estava à altura dele. E aí ele chega no mundo onde está tudo bem e ele começa a se sentir mal. E teve uma crise de identidade, né? E aí ele chega quando, voltando para o final da história, quando ele
as pessoas estão brigando lá, ele fica tentando acalmar as pessoas, ele começa a se sentir relacionado com as pessoas. Eu quero que as pessoas se matem e tal. Quando ele está no meio da agonia, ele acorda. E aí ele percebe que ele estava sonhando. E aí, ele desiste de se matar e resolve procurar a menina lá, que ele tinha empurrado. Porque aí ele percebe uma coisa que é a seguinte: ele percebe que, na realidade, ele tinha sido a serpente do paraíso em que ele estava. Primeiro que ele não se sentia bem, não tinha se sentido bem no lugar onde todo mundo parecia feliz, portanto não era o elemento dele, como se fala por aí. E depois ele percebeu que ele, na realidade, é que tinha posto abaixo aquele lugar que ele estava. Uma das minhas críticas mais duras, falando na linguagem que eu dizia para vocês, o estágio ético do Kierkegaard, essa ideia de você se achar bom, porque me parece que essa ideia, ela inviabiliza qualquer noção do que a gente pode entender como felicidade, que é vontade de se envolver com a vida, vontade de se trabalhar, vontade de fazer as coisas. Isso aqui às vezes as pessoas chamam de energia, né? Tesão, sei lá. Eu tenho uma profunda crença de que se você não reconhece o que há de mal em você, se você acha que tudo que tem de mal no mundo vem dos outros, e eu falo isso de fato, mas não estou falando isso no sentido, olha, seja legal, acha que você é mal, não. Eu acho que essa ideia de perceber como o homem ridículo percebe, né? Que ao descobrir que ele foi o mal do outro paraíso, na realidade ele sai da tristeza, me parece uma hipótese do Dostoiévski que é frontal contra toda a teoria contemporânea da tirania da felicidade. É frontal. A hipótese da tirania é: se você for certinho, seus filhos certinhos, tudo estiver no lugar, se você for bonzinho, se você reconhecer que você não participa do vetor das desgraças do mundo, então você vai ser feliz. A minha hipótese, apesar de ser uma hipótese estranha, é contrária. Se você perceber o quão desorganizado ou de alguma forma perdido ou insuficiente, como eu falo muito nos meus textos, é daí que você pode contemplar alguma forma mínima de felicidade. E o homem do subsolo, ou o homem ridículo na literatura do Dostoiévski, fala exatamente disso. Quer dizer, é na hora que ele percebe que ele destruiu aquele mundo, é que na realidade ele deixou de querer se matar. Ou seja, é na hora que ele aceitou que algo nele não funcionava, algo nele era tudo aquilo que ele não queria saber que existia, é aí que ele conseguiu sair e enfrentar. É o contrário da ideia de você ficar treinando que você é feliz o tempo inteiro. E eu sempre acho que a melhor coisa para você fazer um teste como esse é o que está na literatura bíblica do Velho Testamento. É quando você topa com Abel na vida. Uma pessoa feliz, quando você convive com uma pessoa feliz, é de fato insuportável. Você tem vontade de matar ela. Obrigado. Obrigado.